Seja muito bem-vindo ao Falando do Evangelho, livro de Ruth, capítulo de número 1, versículo de número 1, diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. A história de Ruth aconteceu durante o período dos juízes. Eram dias difíceis e malignos, um tempo obscuro para Israel. Haja visto que cada um fazia o que lhe parecia direito aos seus olhos. Belém, a cidade onde Jesus nasceu, significa em hebraico casa de pão. Jesus é o pão da vida e nasceu na casa de pão. Mas houve um dia em que faltou pão na casa do pão. Houve um dia em que Belém era simplesmente uma propaganda enganosa, ou talvez uma promessa vazia. Os fornos de Belém permaneceram apagados, esquecidos, pois não havia pão na casa de pão. Os céus fecharam as comportas. A semente permaneceu intacta no ventre da terra. Não se ouvia o balido das ovelhas nos currais. Os frutos não eram mais encontrados nas oliveiras, nem nas parreiras, nem nas figueiras e nem nas tamareiras. A casa de pão ficou vazia de pão. A terra foi acometida de uma grande fome. Então Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos saíram de Belém e foram para Moabe. Os moabitas eram um povo nômade, que se estabeleceram ao leste do Mar Morto, região chamada de Moabe. Eles eram descendentes de Ló, oriundos de um incesto de Ló com a sua filha mais velha. Em terra estranha, Elimeleque e seus 2 filhos morreram. Eles foram buscar a sobrevivência e encontraram a morte. Moabe não foi o lugar de refúgio, mas a sepultura deles. Uma máxima da vida humana é: a necessidade modifica o comportamento humano. A carência, a falta, a necessidade, a fome modificam o comportamento humano. Talvez motivados pelo instinto de sobrevivência, ela move e remove as pessoas do lugar. Peregrinam, esperando o tempo bom, esperando a bonança. Veja, os irmãos de José, eles desceram ao Egito para comprar alimento. Veja o exemplo dos 4 leprosos, que durante a grande fome que atingiu Samaria, arriscaram a sua vida para procurar alimento no acampamento do inimigo. A Bíblia vai nos dizer que quando a fome apertou em Belém, Elimeleque, Noemi e seus 2 filhos abandonaram a pequena cidade. Eles colocaram o pé na estrada da fuga e abriram mão do caminho do enfrentamento. Eles saíram movidos pela visão humana e não guiados pela mão de Deus. Esse foi um grande erro. Buscaram em terras distantes, em novos horizontes, quando a solução não é fugir da crise, mas enfrentá-la. Na caminhada de Isaac, encontramos virtude. Houve uma grande fome na terra, e havia 2 opções, ficar na terra ou descer ao Egito. Mas em Gênesis capítulo de número 26, nos relata as escrituras que Isaac foi tentado a fugir da crise, da seca, da fome, e buscar um caminho mais fácil. Mas Deus lhe ordenou: não desça ao Egito. Gênesis 26, versículo 2. Isaac não só permaneceu na terra, como semeou. Ele teve que enfrentar as dificuldades naturais, o sol escaldante, a terra seca, mas ele fez a sua parte. As coisas com Deus geralmente são assim: você faz a sua parte e deixa que o sobrenatural, é o Todo-Poderoso, que se incumbe de realizar o restante. Porém, em tempos de crise existem pessoas que deixam Betel, a casa de pão, a igreja, porque entendem que estão na casa de pão para serem abençoados. Não aceitam passar por crises, dificuldades
e até provações, e saem de Betel para Moabe, que representa o mundo, uma terra distante de Betel. Moabe simboliza o mundo e a sua aparente segurança, mas a sua segurança é falsa. As alternativas do mundo podem ser mortais, e Elimeleque perdeu a vida quando buscava a sobrevivência. Para Noemi, Moabe representa a pobreza e a viuvez. Noemi partiu de Belém cheia de esperança, mas voltou pobre, vazia e amargurada. O preço de Moabe é muito alto. As pessoas pagam com o casamento, com filhos, com adultério, com vida promíscua e até com a própria vida. Em contrapartida, Isaac enfrentou a fome, mas não desceu para o Egito. Todavia, em meio a toda essa crise, o plano divino com Isaac se estabeleceu em sua vida. Ele prosperou acima de todas as expectativas. Gênesis 26, versículo 12 diz assim: Isaac colheu 100 por 1, que indica uma colheita máxima que alguém poderia esperar. E existem aqui duas verdades que nos tempos de crise nos são reveladas. A primeira verdade: a crise é uma encruzilhada que eleva uns e abate outros. A segunda verdade: os tempos de crise nos revelam duas coisas: quem somos nós e em quem confiamos. Semear em terra seca parece remar contra a maré. É como crer no improvável. Mas por trás de Isaac estava a mão invisível de Deus. Invisível, mas real. Eu não sei que tipo de crise lhe alcançou neste mundo que está de ponta cabeça. Mas eu quero lhe dizer, não desista. Permaneça em Betel, a casa de pão. Tome o caminho do enfrentamento da crise. Permaneça firme nas promessas que Deus tem para a sua vida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Inscreva-se no canal, fortaleça o nosso projeto de anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você foi abençoado com esta palavra, fique em Betel e deixe o seu like.